Scact Italia, órgão oficial da Federação Italiana de Xadrez, N. 5/2008-33. No dia 3 de abril, em Bassano del Grappa, Loris Pazinato, doutorando na Universidade de Valência, Espanha, apresentou a primeira tradução italiana do ensaio publicado Lota em 1907 pelo campeão mundial Emanuel Lasker, 1868-1941. Pensamento filosófico. A de Lasker está intrinsecamente ligada à sua ideia de luta no xadrez e nos ajuda a compreender melhor a sua concepção, em muitos aspectos original e desprovida de sucessores, do seu pensamento no xadrez. Nicola Pegoraro apresentou os trabalhos. 1. O problema é uma das questões mais interessantes que o intelecto humano pode fazer a si mesmo, a saber, escrutinar no curso dos acontecimentos mundiais uma espécie de regularidade, codificada pela mente, que permite não menos prever qual será a tendência dos eventos futuros. Este simples ato, muito natural se diria, levou como extremo consequência da descoberta da ciência moderna por cientistas do calibre de Galileu Galilei e Isaac Newton. O que resultou dessas primeiras investigações rigorosas foi uma imagem da natureza como algo objetivo, que pode ser objetivado a qualquer momento em que é abordado de forma adequada. Quantidade em vez de qualidade, material em vez de superstições. É um fato histórico muito curioso que o período de formação da ciência moderna como a conhecemos hoje, foi precedida e ao mesmo tempo imbuída de estranhas associações de pensamento por parte de todos os personagens que mais ou menos eram envolvidos. A tradição mágico-hermética da era renascentista certamente não poderia perceber a própria ressonância de forma repentina, ou seja, como a nova imagem do mundo trazida pela ciência foi uma espécie de ruptura com o passado. Muitas vezes, na verdade, os primeiros operadores desse ponto de virada histórico foram ambos, ou seja, magos e cientistas. Certamente não se pode negar que algumas das especulações teológicas de Newton, por exemplo, não foram um tanto acentuados de um ponto de vista que hoje definiríamos bizarro e dado. No entanto, o que pode fornecer ao historiador um elemento-chave na unificação dessas duas atitudes opostas? Basicamente, existe uma chave de compreensão que pode tornar a deusa para nós, imersos nas imagens do mundo do século XXI, da estranha atmosfera subsistir naqueles séculos renascentistas tão repletos de novas ideias. É sobre esses envia que precisam refletir. Em cada período da história humana, como Lasker observa em sua obra, sempre houve uma aura supersticiosa em torno do conhecimento. A superauréola asticioso é sobre o desconhecido. O desconhecido é, por definição, o que escapa ao controle racional. Fim do homem, que tenta, talvez em vão, dominar a totalidade dos fatos. Consequentemente, o homem não sendo capaz de dominar o desconhecido, que provavelmente é inexperiente e saurable, ele o torna objeto de sua superstição como o único meio disponível para exorcizar o medo dele. Lasker menciona ritos propiciatórios e ações de graças. Mentira como episódios de submissão do homem a uma força mística capaz de manipular o curso dos eventos, e é significativo que tal força tenha sido frequentemente concebida como tendo vontade, ou seja, possuindo características pessoais e antropomórficas, ainda que em uma inspeção mais próxima, não é de forma alguma certo que esses traços humanos sejam transferíveis para outras entidades. Isso nos faz refletir sobre a tentativa do homem de ler a história através do voo de pássaros, mudanças meteorológicas e outros sinais vindos de uma vontade superior mas é sempre uma questão de inferir o desconhecido a partir do conhecido. Pode ser pensado mesmo que o homem que possuía a informação completa da história passada poderia ser onisciente, mas provavelmente a informação da totalidade histórica é infinito. Essa interpretação estaria de acordo com a formulação matemática desta questão, que após a descoberta dos teoremas limitativos dos sistemas formais por Kurt Gödel em 1931 foi forçado a admitir uma espécie de O pensamento filosófico de Lasker está inextricavelmente ligado à sua ideia de luta dentro do xadrez e nos ajuda a compreender melhor sua concepção, em muitos aspectos original e desprovida de sucessores, de seu pensamento de xadrez. O ensaio Lota foi publicado por Lasker em 1907. Observações sobre o conceito de Macheida em Lota de Emanuel Lasker a partir de Loris Pazinato.
Scacchi órgão oficial da Federação Italiana de Xadrez, N. 5/2008-34. Substrato matemático infinito, acima do qual o conhecimento do homem será sempre totalmente parcial e cercado de histórias sobre sua origem e destino. Em outra frente, neste caso a da física, a história da ciência do século XX mostrou o desenvolvimento de uma teoria que ele modificou de forma nossa maneira de pensar é surpreendentemente profunda. Este é obviamente o mecânica quântica, ou seja, a teoria física que hoje detém a mais alta precisão de previsão. Existem várias interpretações desta teoria, mas aqui nós vamos nos referir à interpretação de Copenhague, que representa a ressalto. A interpretação de Copenhague incorpora o princípio da incerteza de Heisenberg, que estabelece que não se pode conhecer simultaneamente com absoluta precisão a posição e a velocidade de uma partícula. A interpretação de Copenhague sinaliza o fato de que o princípio da incerteza não funciona da mesma forma indiferentemente nos dois sentidos temporais, isto é, para o passado e para o futuro. Alguns tais fatos na física levam em conta a forma em que o tempo flui, e esta é uma dos problemas fundamentais do universo, onde certamente há uma distinção entre passado e futuro. As relações de incerteza indicam que não é possível conhecer a posição e velocidade simultaneamente e, portanto, não é possível prever o futuro com absoluta precisão, visto que, nas palavras de Werner Heisenberg, não podemos conhecer, em princípio, o presente em todos os seus detalhes. É possível, no entanto, de acordo com as leis da mecânica quântica, saber qual a posição e velocidade de uma partícula em um instante passado. O futuro é essencialmente imprevisível e incerto, enquanto o passado é completamente definido. Consequentemente, passamos de um passado único para um futuro múltiplo, que pode ser previsto em forma muito precisa da mecânica quântica, mesmo que de forma probabilística. Agora, se o elemento unificador das duas atitudes de que falamos anteriormente, isto é, a atitude científica destinada a remover todo o aspecto qualitativo da natureza, e a atitude mágico-hermética destinada a roubar da natureza estranhas correlações como alcançar conexões entre diferentes qualidades é justamente saber prever essa que vai acontecer no futuro, encontramo-nos então num ponto bastante embaraçoso. A partir de um lado temos a magia, uma disciplina iniciática que através de estranhos poderes tem a capacidade, segundo seus defensores, não apenas de prever o futuro, mas de modificá-lo. Por outro lado, temos a ciência moderna, que começou com otimismo ilimitado, destinado a esmagar qualquer tentativa humana de continuar a corroborar superstições e magia, mas que, em todo caso, passou a admitir uma definição substancial ciência de seu poder gnoseológico, tanto no plano físico quanto no matemático. Não pode-se negar que atingimos um estado de coisas científico e um estado de conhecimentos que tem mais do que alguns aspectos em comum com a atitude mágica, hermética do Renascimento, atitude com que se olhava a natureza substancialmente como um reino de mistérios, e não como um banco de dados que é apenas uma questão de tempo para acabar. Claramente, certamente não foi devido a uma escolha deliberada do homem que voltamos para ter uma certa humildade em relação ao cosmos, mas por necessidade. Os teoremas limitativos gödelianos de sistemas formais, que relegam a matemática ao estado de observador de um substrato profundo e de natureza estranha, misteriosa e não necessariamente matemática, eles deixam pouco espaço para dúvidas de que não é esse o caso. A mecânica quântica, por outro lado, decreta uma ignorância não instrumental ou epistêmica, mas ontológica do homem em comparações neste caso do substrato físico do mundo, bem como do matemático. No entanto, a jornada científica não é algo que está destinado a terminar em desespero total. Pelo simples fato de que o mundo não é um caos total, é possível vislumbrar uma luz através da racionalidade. É claro que o ideal de onisciência é definido, mas é razoável esperar que pelo menos na parte do mundo de tempos em tempos. Scacchi, órgão oficial da Federação Italiana de Xadrez, N. 5/2008-35. Iluminado pela razão é possível discernir uma lógica mais ou menos estável, mesmo que parcial. Essa é a intenção de Emmanuel Lasquer ao se preparar para analisar o tema da luta, não se limitando ao campo a que estava mais habituado, nomeadamente o xadrez, mas mesmo o tema visto em seu escopo mais geral.
No contexto da luta há uma distinção primordial a ser feita, já que na realidade natural entidades animadas e inanimadas são dadas. No contexto de entidades inanimadas, o curso de luta não é muito interessante, pois só pode seguir o caminho natural. O tema, por outro lado, torna-se mais interessante quando os seres participam da disputa animais, como animais ou pessoas. A diferença intransponível que existe entre a luta no campo animar e lutar na esfera inanimada é que o primeiro vê o sujeito ou sujeitos envolvidos na obrigação de calcular uma estratégia para a conquista da vitória ou para alcançar algum objetivo previamente exibido. Que em questão há um jogo de xadrez, a criação de uma obra de arte, o comércio de mercadorias, a governo de um povo, caça ou mesmo uma luta de espadas para lasquer não tem muita importância. O que é relevante é que há uma disputa entre duas ou mais partes. Agora, é claro que um ser vivo, isto é, uma entidade animada, que é uma entidade que tem como principal o próprio movimento, não terá o mesmo curso durante a luta como se faz pedra. Uma pedra, como realidade inanimada, não tem alternativa de avaliar e escolher no decorrer de sua existência. Embora possa ser formulou a objeção de que mesmo o ser vivo está sujeito à pura necessidade, a discórdia sei que aqui formulamos não deixa de ser válido, pois mesmo que houvesse uma necessidade óbvia, o que é um pouco improvável à luz das relações quânticas de indeterminação, o fato da escolha é algo vivenciado e concreto. Quem diria, em descobrir que a hesitação sentida por cada um de nós diante de uma escolha difícil é algo indigno de reflexão devido a uma suposta necessidade subjacente que seguiria a história de maneira imutável? Quem entre nós pode dizer honestamente que não sempre tendo um sentimento, às vezes, de falta de razão suficiente para a resolução de um conflito em favor de uma alternativa ao invés de outra? Essas perguntas sempre canção suficiente para dar vida a uma especulação digna. 2. A questão da luta e o machado lasqueriano. A questão de encontrar a melhor estratégia para atingir um objetivo definido é algo que certamente interessa a qualquer enxadrista, mas não só. De acordo com Emmanuel Lasquer, este é um problema que atinge qualquer ser vivo, pois em dada a sua definição de luta é, como já mencionado, o seguinte: uma luta sempre surge quando algo vivo pretende alcançar um certo meu objetivo é superar uma resistência. 1. A extensão de Lasquer do problema de encontrar a melhor estratégia começou certamente das décadas de experiência do autor no campo do xadrez, mas chega a incluir até os aspectos mais elementares da vida. Na verdade, lemos nas páginas papel do pensador. A própria vida é, de acordo com um ditado antigo, uma luta constante. A teoria da luta assim se entrelaça com a árvore verde da vida. 2. 1. Lasker, Struggle, Lasker's Publishing Company, Nova York, 1907, Lota, Tr. Isto, por L. Pazinato, Editrices Cacti e Ciências Aplicadas, Veneza, 2007, p. 15. 2 Ibid. Pag. 15. Scacti Italia, órgão oficial da Federação Italiana de Xadrez, N. 5 2008 36. Este é o tema que perpassa toda a primeira obra do autor alemão, que quão orgulhoso e ambicioso por ter encontrado uma nova interpretação da realidade como um todo, de modo a permitir-lhe construir um verdadeiro sistema filosófico nele. Esta interpretação é claramente o conceito de luta. Há muito passo significativo, porém presente em uma obra não especificamente filosófica como o Manual de Xadrez, onde o Lasker se expressa com sinceridade sobre a fortuna de seu sistema, mas, quase contemplando de antemão qual teria sido a visão de mundo de alguns séculos vindouros. No Manual de Xadrez, publicado em 1926 na língua alemã e posteriormente em inglês em 1932, o autor de fato afirma que a teoria da luta, como apresentada, não abrange todos os princípios fundamentos de uma disputa. Minha primeira tentativa foi feita no livro de 1906 Kampf 3, que foi seguido por outro mais bem-sucedido do meu sistema filosófico, das Begriffen der Welt, Compreendendo o Mundo, SDT, em 1913, e de Philosophie des Unvollendbar, Filosofia do Inesgotável, SDT, de 1918. Esta filosofia, perdoe-me leitor, mas tal é a minha filosofia não inteiramente vã crença, um dia será conhecido e apreciado. Os presságios disso já estão limpe agora, mas minha filosofia é jovem, tem apenas 14 anos.
Os sistemas filosófica pode resistir muito bem por 1000 anos, e em seu auge século de vida são recém-nascidos. Não é, portanto, surpreendente que o homem não você parece saber muito sobre uma teoria da luta, e ainda menos deve ser aprendido deste fato a conclusão de que é provavelmente de pouca importância, o que amadurece imediatamente murcha. Reconhecimento público de boas teorias e importantes sempre chega tarde. A teoria da luta, prevista por homens como Maquiavel, Napoleão, Clausewitz, modelado por Steinitz para o tabuleiro de xadrez com detalhes precisos, ardentemente desejados por alguns filósofos, enunciados por mim com validade universal e, portanto, filosoficamente, um dia governará a vida do homem. 4. Aqui pode-se dizer com honestidade que até agora o trabalho de Emmanuel Lasquer no campo filosofia não teve grande sucesso, mas isso não significa que deva passar bem como o descaso de tanta especulação às vezes notável e muito original. Neste artigo tentaremos enfatizar a articulação de uma peculiar conceito que aparece pela primeira vez em Lota, e que parece ser um dos conceitos-chave de todo o sistema lasqueriano. O autor chama esse conceito de Machade, e é de ser entendido como a idealização do curso de qualquer luta, de modo a tornar-se seu curso típico, necessário, imutável e cristalino. É claro que, já antecipando o que será uma das consequências decorrentes deste conceito, qualquer ser vivo implementará durante a sua existência uma aproximação ao estado do Machade, sem no entanto, nunca chegar lá totalmente. Mas vamos começar de um passo anterior à introdução deste conceito, e vamos a atenção ainda um pouco para a intenção geral de Lasquer em especular sobre essas questões. O interesse primordial do autor certamente não é o de realizar uma investigação sobre o substrato físico da natureza, e nem mesmo na idealidade das entidades matemáticas, uma área que de qualquer forma era bem conhecido por Lasquer, ex-matemático de mérito, mas investigar o alcance da luta, e estabelecer alguns princípios que podem ajudar os contendores a alcançar. 3. O autor nesta passagem refere-se à edição alemã de Lota, publicado um ano antes do inglês. Nós lembramos além disso, a edição inglesa, Strugle, foi obra do próprio Lasquer. Neste artigo, a menos que especificado de outra forma, vamos nos referir a ele a tradução italiana citada, feita na versão inglesa. 4. Lasquer, Manual de Xadrez, Edisserie Editions, Verona 2004, TRIT, por V. Luciani, pp. 233-234. Scact Italia, órgão oficial da Federação Italiana de Xadrez, N. 5 2008 37. Ir para a melhor condução da própria luta. Em primeiro lugar, Emmanuel Lasquer contra as concepções místicas da natureza dos conflitos 5, que eles predominam hoje como nos dias em que se pensava que a vitória era alcançada graças à ajuda de Atena, quando o Conselho dos Deuses, quando sua aprovação foi solicitada e após a vitória sacrifícios de vários tipos foram oferecidos para garantir o agradecimento, e também quando os homens pensavam que nem a razão nem a justiça governavam destinos, mas os ditames de um poder autocrático. 6. Também no contexto da luta encontramos essa atitude de mencionado acima, ou seja, a crença em uma arbitrariedade substancial como personagem principal do curso dos acontecimentos. Não há dúvida de que essa crença tem causas imenso sofrimento à humanidade, ou seja, a ideia da dependência do destino humano de uma força que não podia ser compreendida fez com que os impulsos mais absurdos fossem gerados na alma do homem, para que acontecesse que no momento do solstício toda a família das antigas raças nórdicas sacrificou seu primogênito ao sol, acreditando que por uma oferta tão grande ele teria sido induzido a retornar ao seu caminho trazendo calor e colheitas. 8. Mas também é possível nesta área de médio que é o terreno da luta, para encontrar uma racionalidade subjacente que seja capaz de torná-la inteligível. Era isso que Emmanuel Lasquer queria fazer, o que ele contrasta com os atos absurdos dos povos antigos, o valor da fé precisamente em uma estrutura ordenada e inteligível do mundo. E ele diz que a fé consiste em acreditar que as forças da vida não agem cegamente, mas estão humanamente sujeitos à realização de um princípio de justiça. 9. Ainda na evolução da mente ele é o membro mais jovem da família dos deuses sentimentos. É a crença de que a justiça determina tudo o que acontece, como uma expressão de aceitação e confiança.
Basicamente, a fé é constituída decide sobre a ideia de justiça. 10. Aqui Lasker certamente não está dizendo que é plausível e útil acreditar em algum tipo de determinismo universal, mas algo bem diferente. Mesmo admitindo falta de compreensão humana em relação ao cosmos, o autor acha razoável a crença em uma pausa inicial na justiça básica, que deve ser examinada com os olhos de fé. E mais uma vez nos deparamos com a necessidade de adotar esta atitude espiritual. No campo da matemática, os teoremas de Gödel poderiam lançar qualquer um em desespero, dado o fato de que, em última análise, nunca será possível provar qualquer afirmação formal. No campo da física, os caprichos do mundo daqueles que testaram severamente o bom senso, e o bom senso, de praticamente todos os cientistas Zeatic participou de sua formação, mas em ambos os campos ele não parou pesquisar e criar. Que sentimento, afinal, pode ser responsável por esse avanço? 5e, Lasker, Lota, Cit. P. 5. 6 Ibid. 7 Ibidem, Pag. 6. 8 Ibid. 9 Ibid. Página 10. 10 Ibid. Scactitalia, órgão oficial da Federação Italiana de Xadrez, N. 5 2008 38. Para o amargo fim, se não há fé em uma ordem substancial do universo independentemente do fato de que o homem pode vê-lo completamente. Em virtude disso, o Lasker se prepara para investigar a estratégia do bom combate e do ruim, analisando os vários elementos que podem entrar em jogo durante a condução de qualquer conflito. Lasker disse: a primeira e mais importante objeção que poderia ser feita contra a intenção de fundar a ciência da maqueologia 11 consiste na infinita variedade e a aparente indeterminabilidade dos eventos macheicos. 12. É neste ponto que o autor faz o paralelismo com a previsão a nível físico do substrato natural, apontando como um sistema físico de corpos segue um caminho necessário. Deve-se notar, por sua vez, que esta concepção é, em qualquer caso, a fruto da história da ciência do século XIX. De fato, no momento em que escrevi Lota, ou seja, por volta dos anos 1905, 1906, Lasker só poderia se referir ao paradigma clássico do século XIX, onde a incerteza quântica do realidade. Para dizer a verdade, é justamente a concepção que se aproxima do novo paradigma o autor propõe para o mundo da luta, ou seja, para o nível dos acontecimentos sujeitos a das vontades dos seres animados. Na verdade, o Lasker diz: em um mache é diferente, no que diz respeito ao curso da realidade inanimada, S.D.R. Basta considerar o que acontece no jogo de xadrez para mostrar que, partindo da mesma posição em relação ao Stratoi, Lamache pode acompanhar os últimos desenvolvimentos. 13. O autor aqui partindo da mesma posição em relação ao Stratoi 14 significa a mesma situação inicial, que pode ser entendida como um sistema de corpos físicos, que deveriam seguir, pelo menos segundo o paradigma oitocentista, uma nativo e apenas independente de ser previsível ou não. 15. No entanto, isso não acontece no contexto levado em consideração porque eles intervêm na sua escolha de seres animados, que devem calcular que acompanhamento querem dar próprios eventos e, portanto, com uma quantidade muito maior e mais difícil de variáveis mente gerenciável. Esses pressupostos fazem da área da luta um terreno específico e com leis próprias, e em que a necessidade física, seja ela determinista ou menos, é apenas parte da história, ou um ponto de partida. Na verdade, Lasker diz: pode-se pensar que, devido a essa indeterminação, uma mache resiste caberia a todos os esforços submetê-lo às leis da razão. 16. 11 Esses são alguns dos neologismos cunhados por Lasker ao longo de sua obra. Mache é um termo grego e significa luta. Consequentemente, macheologia significará ciência da luta, enquanto macheico será o adjetivo que designará o próprio da luta. Lasker usa neologismos porque, segundo ele, essas novas palavras seriam capazes de fazer trazer à tona mais as novas ideias que pretende introduzir. 12 Ibidem, Pag. 17. 13 Ibidem, Pag. 18. 14 Stratoi é o plural de stratos, que em grego significa exército, armado. O autor usa essa palavra para se referir a constituintes elementares que dão vida à luta. 15 A diferença entre indeterminação gnoseológica e indeterminada não é um pequeno detalhe. Sabedoria ontológica.
Antes da revolução quântica, a incerteza era concebida como essencialmente gnoseológica, isto é, relativa ao conhecimento humano, e não ao estado intrínseco do mundo. A indeterminação quântica é em vez disso algo muito mais profundo, porque além de ser sofrido pelo conhecimento do mundo, é sofrido pelo próprio mundo. Eu sei quem é primeiro ignorante de qual será a sequência futura. 16 Lasker, Lota, Cit. P. 18. Scactitalia, órgão oficial da Federação Italiana de Xadrez, N. 5 2008 39. Mas a resposta é diligente, e Lasker inicia um caminho que visa estabelecer como a aproximação à perfeição da realidade natural e o que procurar para durar a luta da melhor maneira possível e, portanto, ficar cada vez mais perto daquela possibilidade de que tivesse as características do melhor de sempre. Já que em qualquer luta, portanto, entre seres animados, uma escolha deve ser feita, então é evidente que ela existirá uma escala de escolhas mais ou menos boas, com o corolário plausível de que são mesmo uma escolha melhor e uma escolha pior em um sentido absoluto. É neste ponto que o conceito de Machado entra na especulação laskeriana. Em primeiro lugar, Lasker assim responde à objeção um momento atrás. Esta objeção, ou seja, a da impossibilidade de submeter a Macha ao razão, não, Dr. seria, no entanto, baseado em um erro. Já quando eles se enfrentam entre eles dois enxadristas de pouca habilidade, é claro que o conjunto de lances que eles realmente levam em conta é bastante limitado, tendo que servir para o propósito que ambos têm. Checkmate. E onde um jogador de xadrez medíocre examina 10 movimentos possíveis para continuar seu jogo, um mestre considera apenas 2 ou 3. Quanto mais um bom jogador de xadrez progride em habilidade e habilidade de previsão, mais ele vê sua escolha de movimentos possíveis restrita. Se um pianista medíocre toca uma peça na frente do público, vai imaginar que sua interpretação pode ser suscetível a uma multiplicidade de estilos, mas para Rosenthal ou Paderewski só há uma maneira de interpretar uma composição música. Quanto maior a qualidade do artista, menor é a sua liberdade. 17. E aqui está o passo-chave para a introdução do Machade 18. Poderíamos, sem violar nenhuma lei lógica, imaginar que o processo de crescimento em direção à perfeição pode continuar indefinidamente. Consequentemente, não seria absurdo admitir a possibilidade da existência do estrategista perfeito. Esse tipo de entidade não teria liberdade. Dele deseja atingir um objetivo específico com as forças à sua disposição, lutando fazer contra o que o impede, eles o forçariam a usar suas habilidades de previsão infinita e sabedoria estratégica, direcionando-o para essa mesma linha ação que qualquer outro estrategista perfeito seguiria. Qualquer que fosse o curso-ação concreta, isso já estaria predeterminado. Chamaremos esses seres ideais Machades perfeitos. 19. Segundo o autor, tendo assim definido o estrategista perfeito, as ações estratégicas, ou manobras, serão divididos em Machade redes, de acordo com sua bondade e quão perto estão do estado de Machade. Dito isso, fica claro que qualquer manobra humana só pode ser rede, pois nunca pode coincidir com a idade do próprio Machado. No entanto, é igualmente possível manter esta distinção porque haverá manobras piores que outras, e outras melhores que outras, chegando assim a formar uma escala de valores que mencionamos acima. Lasker diz que se o curso de um Mache é eumacheico, isso vem a ser predeterminado e único 20. Sim, somente com esta frase Lasker dá a conhecer toda uma ontologia básica. Se o curso de Amache é eumaqueica, ou seja, correspondendo à idealidade do curso da luta, é 17 Ibidem, Pag. 19. 18 Machade é um substantivo composto de Mache e Eide. Eide, plural de eidos, em grego significa ideias ou formas, mas também espécies e gêneros, então poderíamos traduzir literalmente este resumo com luta ideal, mesmo que o autor se serve para indicar o estrategista onisciente e não a ideia de luta em si, desde que essas duas coisas não coincidam, mas ao fato de coincidirem é uma hipótese muito interessante. 19 Lasker, Lota, Cit. P. 19. 20 Ibidem, Pag. 20. Scactitalia, órgão oficial da Federação Italiana de Xadrez, N. 5 2008 40. Acaba por ser único e até mesmo predeterminado.
Então, se é a extensão do Machade dirigir uma luta, não há alternativa real para o curso desta última, pois uma espécie de determinismo absoluto se aplicaria. Esses traços parecem delinear o Shade como uma entidade requintadamente platônica, porque no mundo das ideias, como sabemos, não há incerteza e, portanto, há escolha. Além disso, o machado parece possuir a caráter de incorruptibilidade atribuído às ideias por Platão. Em defesa da tese de na derivação platônica da entidade do Machade há também a constituição linguística do este nome. A palavra eidos, ideia, é tão distintamente platônica que seria absurdo pensar que Emmanuel Lasquer, um estudioso de filosofia que ele era, o havia ignorado. De qualquer forma, há um problema considerável que é o de combinar o conceito de Machade com indeterminação quântica em um nível profundo. Como temos notado, Lota remonta a 1905 e, portanto, a um período anterior à recepção científica do revolução quântica e, portanto, é claro que o autor se refere às noções do século XIX. No entanto, dado que para sistemas físicos macroscópicos a relevância quântica está em certo sentido desprezível, pode-se supor que o campo próprio da luta subsiste um nível de realidade onde as regras do jogo fazem surgir o problema da escolha, abrindo caminho para formular o problema da melhor escolha. Apesar do marcado caráter de idealidade possuído pelo Machado, Lasquer aponta que os Machades existem na natureza 21 de verdade. Lasquer diz que provavelmente os átomos podem ser concebidos como autênticas Machades, pois obedecem princípio da menor compulsão de Gauss, e também há outros princípios que implicam que uma quantidade de energia permanece nos níveis mais baixos possíveis em todos os seus movimentos concretos. Mentes 22. Aqui também entra em jogo uma espécie de personagem aristotélico do Machado. Se o Machade possuísse apenas caracteres platônicos, não poderia ser concebido em nenhum caso como uma realidade natural. No entanto, há outra observação importante a ser feita. O Lasquer nunca atribui o caráter de Machade a uma entidade consciente, porque também quando ele se refere aos seres vivos apenas os instintos de plantas, animais e deuses, os homens são Machades 23, e de modo algum a vida consciente. Deve-se dizer que aqui revela uma dicotomia fundamental na história da humanidade, a saber, entre natureza e cultura. O autor, ao atribuir o caráter de Machado à natureza, não o faz com a representação dela operada por vida inteligente, e é por esta razão que teve a sensação de introduzir uma entidade ideal para dar vida ao estrategista perfeito. Então, poderia levantar a hipótese de que o Lasquer estabelece uma distinção nas pegadas de Anaxágoras, que colocou o princípio de todas as coisas no nous, ou seja, a inteligência, que no entanto o filósofo grego colocado na natureza inanimada mais do que na constituição do homem. A teoria da inteligência como princípio de todas as coisas será então retomada por Aristóteles, que magistralmente ele irá desenvolvê-lo com consistência inigualável, até a doutrina do motor imóvel como pensamento do pensamento. Dito isto, vale a pena notar a tentativa lasqueriana fundir o platonismo e o aristotelismo no conceito de Machade, resolvendo algumas como o famoso problema da participação da natureza com as ideias, isto é, da toque que o mundo natural poderia ter com a realidade do hiperurânio, aquele que corromptível e o outro incorruptível. A realidade natural se encontraria possuindo, segundo este concepção, um alto grau de perfeição que até lembra o da entidade ideal do Machade, e que a mente humana, e em geral a representação consciente do mundo, permanecerá sempre uma aproximação ao estado de Machade. Mas agora surge uma pergunta: é realmente plausível apoiar o conceito de Machado? Que posição filosófica poderia, em última análise, apoiar essa seto? Se neste momento tivéssemos que ouvir o bom senso e, sobretudo, os ganhos. 21 ibidem, pag. 21. 22 ibidem, pag. 21 22. 23 ibidem, pag. 22. Scactitalia, órgão oficial da Federação Italiana de Xadrez, N. 5 2008 41. Estudos científicos do século XX, poderíamos dizer que talvez a solução mais adequada para o problema seja a de adotar uma posição realista,
no sentido de uma tese geral da irredutibilidade e possibilidade de ser para o pensamento e, substancialmente, de uma visão do mundo como falta de uma totalidade definida de elementos em relações definidas, e que a mente ser humano uma espécie de jogo parcial do próprio mundo, incapaz de criar novas entidades, mas capazes de descobri-las. A posição do realismo difere daquelas do conceitualismo e nominalismo, segundo quais entidades, ou elementos do mundo que a mente lida, são ou conceitos que existem apenas na própria mente, mas não além fora, conceitualismo, ou mesmo nome simples, nominalismo, com uma realidade portanto, ligado à linguagem natural e às correlações entre palavras e nada mais. Durante e ao longo da história, houve muitos apoiadores para todas essas posições. Porém, o fato de, por exemplo, os teoremas limitantes de sistemas formais invariavelmente implicam que alguma verdade existe e está fora deles é um claro convite à posição realista, isto é, o reconhecimento de que a verdade é algo maior do que qualquer estrutura criada para codificá-lo. Afinal, o descobridor dos mesmos teoremas, o lógico Kurt Gödel, sempre enganou um realista, acreditando na existência real de entidades matemáticas. Mesmo a tendência microscópica dos sistemas físicos é igualmente tentadora para corroborar a hipótese realista, pois o fato de a informação permanecer mente excluída do alcance do homem, e que, ao mesmo tempo, deve-se reconhecer que uma além do nosso conhecimento, o mundo não deixou de existir, mas continuou a ser a realidade autônoma que é mais uma referência à irredutibilidade da estar no pensamento. Ora, a questão ao nível da luta não é difícil de formular. Para justificar um tipo de realismo macheico apenas faça a seguinte pergunta. É razoável supor que essa data uma situação de conflito existe, em princípio, um curso objetivamente favorável. Você quer uma das partes na disputa dependendo de como essa parte se comporta? Aqui está isso então o Machade se justifica em sua existência real e concreta, porque é claro que encontrar a melhor estratégia é uma questão de cálculo a partir de uma situação de ignorância. Um exemplo trivial pode ajudá-lo a entender. Mesmo que para uma dada posição num tabuleiro de xadrez um enxadrista medíocre não vê a saída escapar sob pressão do adversário, isso não significa que tal rota de fuga não exista de todo, ou seja, que não há possibilidade de implementação desta via de fuga. Seria absurdo admitir que no momento em que um enxadrista medíocre se senta na frente do certas possibilidades não existem, e que quando um grande mestre se senta eles passam a existir. O que é razoável pensar é que o curso de uma posição tem das possibilidades intrínsecas da evolução, amadurecidas no curso dos acontecimentos, e que permanecem simplesmente para ser descoberto pelo jogador de xadrez, independentemente do nível de o último. Uma posição conceitualista atribuiria, por exemplo, a existência de uma combinação brilhante para a mente de um certo enxadrista, mas é claro que existir na mente de qualquer jogador tal combinação deve antes de tudo ser possível no tabuleiro de xadrez, ou seja, em um terreno independente de qualquer mente humana, uma vez que após o momento de estabelecer as regras do jogo, pode-se dizer que seguir seu caminho, deixando nossas mãos. Nesse sentido, o Machade constitui uma visão real do mundo. Para qualquer sistema de regras do jogo é possível pensar que tais regras determinam para eles respondem por um conjunto de correlações, que de acordo com uma escala de valor difere, eles serão bons e melhores, ou maus e maus. Tais correlações, uma vez dadas vida para jogar, eles são imutáveis. Isso parece valer para qualquer sistema, como para exemplo de linguagem. A boa poesia certamente não parece ser uma questão questionável, pelo contrário, parece que existem de fato correlações e correlações brilhantes menos brilhante em um sentido absoluto. Em última análise, então, o que caracteriza a arte, como Scact Italia, órgão oficial da Federação Italiana de Xadrez, N. 5/2008-42. Ciência não é criar do nada, mas descobrir o que sempre existiu antes, mas de nós. Este é um tema que Emmanuel Lasquer explorará em profundidade em sua Filosofia da o Inesgotável, o trabalho mencionado acima. Na verdade, no final desta jornada, você não pode atribuir um caráter de infinito ao próprio Machado, ou, para dizer Lasquer, de inesgotabilidade. Além disso, se olharmos para o que é constituído no tabuleiro de xadrez, entende-se bem o que pode significar o caráter do infinito do Machade.
Como sabemos, os programas de jogadores de xadrez foram construídos há muitos anos e simulam os processos humanos de escolha quanto aos movimentos a serem realizados. No entanto, é longe de ter construído uma máquina que esgota o jogo de xadrez. Tal algoritmo, de fato, geralmente é definido como impraticável, mesmo que não seja impossível online de princípio. A barreira para a criação de tal máquina é antes de tudo física, porque o número de combinações possíveis no tabuleiro começa a partir de um mínimo na posição inicial até que se multiplique de forma mais que exponencial até um número desproporcional. Esse número de combinações exigiria, esgotado, o que equivale à realização da máquina matematicamente invencível, exigiria uma massa maior do que aquela concretamente presente no todo o universo, ou um tempo de execução maior que a idade do próprio universo. Esta máquina invencível é o Machade. 3. O Machade e o jogador de xadrez Lasker. Se você levar a sério esse infinito ou inesgotável do machado, então um grande problema passo à frente pode ser dado, na prática, na atividade de xadrez. Uma frase quão surpreendente de Emanuel Lasker relatou em seu manual de xadrez em que ele diz que passou os últimos 30 anos de sua vida esquecendo tudo o que ele tinha aprendido nos primeiros 30. Isso, dito pelo enxadrista Lasker, soa muito interessante. Se você tentar analisar qual é o processo mental mais característico, o enxadrista concordará que é uma espécie de esquadrinhamento de alternativas. Obviamente, como é possível executar apenas uma tacada de cada vez, o jogador chamará forçado a escolher uma sequência e apenas uma. Nós tentamos nos debruçar sobre este. O único acompanhamento adotado diante da multiplicidade de acompanhamentos possíveis. Poderia caracterizam o processo do jogador como uma espécie de esquecimento do infinito para meio de memória, pois ele tenta justificar o traço precisamente lembrando o que acontecerá no futuro. Infelizmente este processo traz consigo o infortúnio, ou a sorte, do passado, que só pode ser usada na melhor das hipóteses por um jogador muito sábio, pois é uma faca de dois gumes. Por um lado, fornece memórias de eventos passados que pode se repetir no futuro, mas, por outro lado, corre o risco de eclipsar muitas novidades do infinito que podem ser implementadas no tabuleiro de xadrez. Se o Lasker usou o vocábulo esquecer para se referir a uma prática que ele considerava apropriada para a melhoria de seu jogo, então deve haver uma razão séria, já que estamos na presença de talvez o maior jogador de todos os tempos. É sobre isso que estamos diante de uma conexão direta que o conceito de Machade tem com o Lasker jogador de xadrez. Sabe-se que o estilo de jogo deste campeão mundial foi várias vezes definido como inimitável, precisamente porque não foi possível, e talvez ainda fale, traçar as razões convincentes e finais pelas quais ele decidiu a favor de um movimento em vez de outro. Que princípios particulares Lasker havia elaborado para implementar dos planos que estavam extremamente fora dos esquemas comuns de seu tempo. O autor em Lota descreve um sistema de princípios gerais que, segundo ele, podem e devem ser aplicados qualquer pessoa que se proponha a construir um plano vencedor em uma variedade de disciplinas Pliny que não se limita apenas à atividade de xadrez. Conversamos sobre o lado psicológico do jogo de Lasker. Ele mesmo falou sobre isso, mas de forma pouco clara, às vezes quase chegando. Número 5, maio de 2008. Scact Italia, órgão oficial da Federação Italiana de Xadrez, N. 5 2008 43. Negar sua abordagem puramente psicológica aos oponentes, mas o que é visível em suas partidas é que muitas vezes e deliberadamente ele optou por um trecho que não era o melhor absoluto para uma determinada posição, mas acabou sendo exagerado. Difícil para um oponente em particular. O grande José Raul Capablanca expressou-se explicitamente sua opinião nesta mesma questão. De acordo com a amostra do qualquer bom jogador do mundo cubano deveria ter seguido rigorosamente presente no tabuleiro de xadrez para formular o julgamento correto para fins de elaboração do plano. O que é interessante em qualquer caso é que no final um plano é geralmente formulado a partir de regras e princípios derivados da posição no lugar, mas se um jogador conseguiu entender as regras e princípios do mente do oponente, que tipo de vantagem esse jogador especial teria? Talvez a vantagem de poder incorporar os princípios na mesma formulação do plano, resumos e detalhes de uma pessoa em particular,
isto é, sua própria natureza, que são caso a caso, podendo assim ver um plano específico para cada adversário, plano que certamente seria mais geral do que o derivado da análise dele sozinho, posição objetiva presente no tabuleiro, acrescentando ainda o fato de que se este sistema de princípios fosse estático, ainda não teria alcançado sua plena expressão. Este sistema de princípios deve ser dinâmico, isto é, em constante e mútua mudança para meio das relações dos elementos básicos, pois a beleza não é o simples posição das partes, mas sim uma espécie de relação dinâmica harmoniosa entre elas. Mas tudo isso talvez não vá mais longe, chegando ao ponto de não impedir nada, por mais princípio, para a própria visão, pois nada é impedido para a sabedoria infinita de Machado. Referências bibliográficas. E. Lasker, Strugle, Lasker's Publishing Company, Nova York 1907, Lota, Tr. Isto. Por L. Pazinato, Chase and Applied Sciences Publishing, Veneza 2007. E. Lasker, Lehrbuch des Schachspiels, Oert Buchandel, Berlim 1926, Tr. Isto. Manual de Xadrez, Edsérie Editions, Verona 2004. E. Lasker, Die Philosophie des Unvollendbar, Veit, Leipzig 1918. W. Heisenberg, Física e Filosofia. A Revolução na Ciência Moderna, Tr. Isto, a partir de G. Gnoli, Milão 1961. R. Penrose, A Nova Mente do Imperador, Tr. Sanson 1998.